Esse vídeo demonstrará como utilizar o roteador do Sysmoura em um ambiente de cliente. Bom, primeiramente, o que é o roteado do Sysmoura? Você tem uma empresa, no caso, que muitas vezes quando você tem um sistema, você tem, por exemplo, nessa daqui você tem um servidor e dois caixas. Existe uma comunicação por rede, né, entre o servidor e os caixas. Quando essa rede cai, o que acontece? Você perde a comunicação do caixa com o servidor, ou seja, o sistema para. O roteador vem para resolver esse problema. O roteador, independente se em algum momento não existir a rede, o sistema PDV consegue estar rodando sem a necessidade do servidor. Então, aqui você tem o servidor, ele tem um banco de dados. E qual que é a diferença? É que quando instala no modo roteado, você tem o banco de dados também nos dois caixas. Então, quando existe essa comunicação entre o servidor, se por algum motivo é interrompida essa comunicação, não tem problema, porque o caixa, ao invés de estar buscando os dados no banco do servidor, ele vai estar buscando no seu banco de dados. E quando existe uma necessidade de atualizar, por exemplo, um preço de um produto, esse preço é atualizado no servidor e nós fazemos uma carga que a gente chama que é transferir aquele produto atualizado para os dois caixas. Nesse momento, é claro, precisa de ter a comunicação na rede funcionando. Mesma coisa também se a venda do caixa aqui é realizada, quando houver a rede, o servidor vai ter a venda puxada para ele. Quando não tem a rede, as vendas ficam no caixa. Quando o servidor fica online, automaticamente essas informações dos que foram realizadas no caixa, as vendas, vão ser puxadas para o servidor. E quem faz isso é um programa chamado roteador. Esse roteador fica instalado no servidor e então ele fica monitorando o caixa 1 e o caixa 2. Quando existe uma venda, automaticamente ele pega essa venda do caixa 1 e transfere para o servidor. O caixa 2, quando faz a venda, o roteador identifica essa venda e passa para o servidor. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês como instalar o servidor e os dois caixas. Eu vou estar utilizando máquinas virtuais. Uma máquina virtual simula um computador. Então essa daqui vai ser o meu servidor. Meu servidor eu vou identificar quando tendo a tela com fundo preto. Então a primeira coisa que você tem num computador que não tem nada é instalar o banco de dados. Neste exemplo, eu vou instalar o banco de dados SQL 2000, mas atualmente todos os nossos clientes utilizando o SQL 2008. Não vai fazer diferença porque essa é apenas uma demonstração. A primeira coisa é instalar o SQL Server. No caso aqui, nesse computador, eu vou instalar uma versão MSDE. Depois de realizada a instalação do SQL Server, você tem aqui o serviço. Vou iniciar o banco de dados. Está aqui o SQL Server rodando. O segundo passo é colocar o nome do computador de acordo com o que a estação vai ser. Nesse meu caso aqui, ele será o servidor. Então é recomendado mudar o nome do computador para servidor. Nesse momento, reinicie o servidor. O próximo passo, então, é restaurar um banco de dados no SQL Server que acabou de ser instalado.
Selecionando o banco de dados, pegue também um programa para conseguir restaurar o banco. Então, aqui no C2 pontos, vamos começar a criar a estrutura da pasta Moura, né? Então, tem sempre que criar uma pasta Moura underline no C2 pontos, criar uma pasta banco. Aqui dentro da pasta Moura ficará os EZs e aqui dentro ficará o banco de dados que será restaurado. Então aqui foi colado os arquivos, esse banco de dados joga lá para o banco que vai ser restaurado. Esse erro foi ocasionado porque é necessário, antes de tudo, instalar o setup VB6, que são as DLLs obrigatórias para o sistema funcionar. Então aqui inicia o setup e faz a instalação. Depois da instalação do setup, conecta no programa que fará a restauração do banco de dados, coloque o nome de usuário e a senha e conecta no banco de dados do SQL Server. Então aqui vou restaurar, né, o banco de dados. Esse é um banco de dados. O comum é sempre deixar sysmoura e aqui o local vai ser sempre moura underline banco. Restaurados com sucesso. Agora no servidor é necessário ter os arquivos, os executáveis, e no caso os executáveis serão retaguarda, compras, financeiro, o fiscal, todos os EZs que o cliente utilizará. Então nesse caso farei a cópia dos arquivos. Neste caso não vou copiar o PDV porque ele vai ser usado somente nos caixas. Se deixar o PDV no servidor, isso pode ocasionar confusão, porque nesse caso eu não vou deixar o PDV rodando no servidor. Se eu deixo o executável aqui nessa máquina, o cliente pode estar executando o PDV e fazendo alguma operação que não poderia ser realizada. Agora eu executo o sistema. Acessa com a senha Moura. Pronto, o sistema já está instalado no servidor. Agora é necessário instalar o sistema, novamente o banco de dados, SQL Server, restaurar o banco de dados nos caixas. O procedimento será o mesmo que o servidor. Para essa demonstração eu já então tenho duas VMs prontas, que a primeira é caixa 2, né? Vai ter o fundo verde para melhorar a identificação e o fundo azul é o caixa 1. Então eu tenho aqui as três VMs rodando. Então aqui no meu servidor já está tudo certo. No meu caixa, o que vai ter? Vai ter o banco de dados rodando e vai ter o PDV. Então vou rodar aqui o PDV no caixa 2 e também vou rodar o PDV no caixa 1. Então a primeira coisa a ser feita é no módulo vendas, na tela de configurações, existe a opção auto risco. A primeira coisa, estou no caixa 1, o
que eu tenho que configurar? O código do PDV, importantíssimo. Clico no confirma. Código da última venda. Começa no código de venda 1. Código do último caixa, sempre iniciando no 1. Nesse caso, puxou 2, porque provavelmente esse banco de dados já havia um caixa anterior aberto. Então, vou confirmar que eu tenho certeza que esse caixa está correto. Caminho das vendas, é importantíssimo. Esse é o caminho que o PDV vai colocar as vendas que são realizadas. Então, é assim, você tem voltando naquele esquema, né, você tem o caixa 1 aqui. A venda, na hora que ela é realizada, ela é colocada no banco de dados, mas também ela vai criar naquela pasta que está configurada, essa pasta aqui, ó, que tem que ter a pasta vendas aqui, ele vai criar um arquivinho TXT, que vai ter as informações da venda realizada. Então, aqui que começa a mágica do módulo roteado. Esse roteador que fica instalado no servidor, o que ele vai verificar? Ao invés de ele conectar no banco de dados, ele verifica se naquela pasta vendas tem algum arquivinho. Se tiver algum arquivinho, o que ele faz? Ele vai jogar para o servidor e vai deletar aquele arquivinho do caixa. Então, a primeira coisa a se fazer na hora da configuração do PDV é criar essa pasta aqui. Então, eu vou criar na pasta banco, vendas. Criei a pasta vendas. Então, na hora que eu fizer uma venda, ele vai colocar aqui. Agora, outra configuração importantíssima. Utilizar roteador igual assim. Senão, não habilita essa opção do roteado. Essas são as configurações básicas. Vou clicar em OK aqui. Vou fechar o PDV e vou abri-lo novamente. Aqui está indicando que o banco de dados e o servidor não podem ser iguais. Porque acontece o seguinte: quando o PDV está roteado, o apontamento do banco de dados é o seguinte. Você tem aqui, ó, nas configurações do sistema, configurar banco de dados. Aqui tem que apontar o PDV local, que é esse, lembrem, caixa 1 aponta para esse banco aqui. Está aqui, ó, apontado para o próprio caixa. Quando põe o ponto, é local o banco de dados. Agora, precisa fazer o caixa apontar o banco de dados no servidor, que é essa configuração aqui, ó. Então, aqui vai vir o nome da máquina, servidor, que está aqui, ó. Esse daqui é o servidor, nome servidor. Aqui é o nome do banco de dados que está lá no servidor. Tá aqui é o nosso servidor. Tem o banco de dados Sysmoura, que a gente instalou pela primeira vez. E aqui é a senha. Clico no botão testar. Aí eu clico em testar. Olha lá, já conectou o caixa 1 no banco de dados do servidor. Então vou clicar em OK, OK. Fecho novamente o PDV e abro novamente. Tá aqui, ó. Agora ele já não deu mais aquela mensagem, porque o PDV está usando o seu banco de dados e ele está apontando o banco de dados também para o servidor. Por que é necessário apontar para o servidor? Porque, voltando ao esquema, a venda, quando ela é realizada, o roteador pega do caixa e manda para o servidor. Essa venda pode ter um crediário, que é uma conta a receber do cliente. E o crediário fica no servidor, ele não fica no caixa. Então, quando fizer um recebimento do cliente de uma conta no caixa 1, é obrigatório estar com a rede funcionando. Se a rede não estiver funcionando, não é possível fazer o recebimento do cliente, porque
toda essa informação de conta de receber fica só no servidor, não fica nos caixas. Nesse caso, então, o PDV1 já está configurado. Agora, um outro passo que tem que ser feito é, no PDV2, fazer o mesmo procedimento. Então, vou lá em vendas, configurações, vou configurar aquelas opções de alto risco. O caminho das vendas tem que existir. Então, vou lá na pasta banco, não tem a pasta, então eu vou criar vendas. Aí, código do PDV, estamos no caixa 2, então o código 2. Último caixa, 2. Utilizar roteador, sim. Então tá aqui, última venda 1. Tá ok. Tudo configurado aqui. Posso já clicar aqui em configurar banco de dados. Ou se não, eu vou demonstrar para vocês que vai ocorrer aquela mesma mensagem se tiver configurado de maneira errada. Olha lá, está errada a configuração do banco. Então volto lá na tela de configurações, configuro o banco de dados apontando para o servidor nessa parte e aqui para o banco local, que é o caixa 2. Testo as configurações, as conexões, dou OK. Pronto. Realizado. Depois é necessário configurar o servidor. Por quê? O banco de dados do servidor não reconhece ainda o caixa 1 e caixa 2. Então, o que precisa ser feito? Abrir o retaguarda. E fazer novas configurações. A configuração que tem que ser feita é aqui, ó, no PDV, cadastro de PDV. Então eu vou indicar aqui, ó, que tem código 1 cadastrado. Então esse eu vou chamar, pode ser escrito caixa 1, PDV 1. Essa descrição é o que vai aparecer para o cliente. Então eu vou colocar caixa 1. Vou indicar qual o caminho da pasta de vendas no terminal. Aqui que vai um dado importantíssimo. Estou aqui no servidor. Eu tenho que apontar a pasta vendas lá do caixa 1. Se eu deixar C dois pontos, o que vai acontecer? Ele vai buscar o C dois pontos aqui do servidor. Eu vou minimizar aqui para não ter dúvida. Aqui, C dois pontos banco, é o servidor. Mas só que esse caminho é do caixa 1. Então, vou abrir o caixa 1. O caixa 1, ele tem um caminho aqui, É essa pastinha aqui, onde vai ficar as vendas. Então, o correto aqui é colocar // o nome do computador, barra invertida, o nome do compartilhamento. Nós não fizemos isso ainda. Então, aqui, tem que compartilhar a pasta Moura. Sempre compartilhe a pasta Moura. Não compartilhe, eu recomendo não compartilhar o C dois pontos por causa de vírus. Então, compartilhando a pasta Moura, evita esses tipos de problemas. Detalhe importantíssimo. Eu vou fazer acontecer um erro que é comum, todo mundo esqueça. Então, vou aqui, compartilhei. O que eu faço? Venho aqui no servidor, entro aqui no executar, verifico se aquele compartilhamento do caixa 1 foi feito. Caixa 1. Se ocorrer como agora, o problema de compartilhamento, verifiquem se essa configuração aqui, usar compartilhamento estiver desativada, tenta ativarem ela, E aí desfaz o compartilhamento e vamos compartilhar novamente aqui, Vamos lá, vou do servidor. Legal. Acessou então aqui, o servidor está acessando o caixa 1. Mas só que muitas pessoas erram nesse momento. Por quê?
Foi compartilhado, está tudo funcionando. Só que um teste que tem que ser feito aqui nesse momento é isso. Ó, clica com o botão direito aqui dentro da pasta vendas, clica em novo, clica aqui, ó, documento texto. Vocês vão perceber que deu acesso negado. Por quê? O compartilhamento obrigatoriamente deve estar aqui, ó, permitir que todos os usuários alterem os meus arquivos. Por quê? Lembra daquela estrutura que o roteador ele vai pegar o arquivo do caixa e jogar para o servidor? Nesse momento que ele faz, ele move esse arquivo do caixa 1, passa para uma outra pasta que eu vou estar mostrando isso depois para vocês. Então, ele tem que, o servidor, que é o roteador aqui que vai estar rodando, tem que ter acesso completo no compartilhamento realizado no caixa 1. E isso vale para todos os PDVs, todos os caixas. Então, o caixa 2 aqui, também compartilha ele, coloca ele como acesso completo. Beleza, está feito. O passo seguinte, então, é voltar lá no servidor, abrir lá o retaguarda, acessem lá o cadastro do PDV. Então, vamos lá, novamente, caixa 1, caminho. Então, vamos lá. Então, eu estou mexendo no PDV1. PDV1 é caixa 1. Então, eu abro aqui caixa 1, recomendo fazer dessa maneira. Ó, vim aqui, clicar aqui em cima, fazer uma cópia e colocar aqui. Tá vendo que tem um detalhe, ó, barra invertida no final, hein? Obrigatório. Coloco aqui para carregar esse PDV, que eu já vou ensinar o que é esse carregar, e buscar vendas com roteador. Então, o IP do terminal vai ser, ou pode ser o nome também, caixa 1. Nome do banco de dados, a senha e a empresa para onde pertence aquele caixa. Aqui no caso vai ser JN Moura. Então, gravou um, agora tem o que criar um novo. Faço a mesma coisa, clica aqui, caixa 2, recomendo sempre fazer esse passo a passo para não ter erro de escrever. Se você escreve manualmente lá, é muito provável que ocorra algum erro de digitação. Fazendo dessa maneira, o erro diminui. Então aqui Sysmoura, não tem problema do nome de banco de dados estar Sysmoura de letra minúscula ou maiúscula, gravou. Então, legal. Cadastrou o caixa 1, caixa 2. Perfeito. Agora o que precisa fazer? Muita gente, um detalhe importante, esquece que a conexão entre o servidor com os terminais, o firewall deve ser, ou desativa ele, né? Ou entra nas configurações e desativa, ou coloca a porta do SQL Server 1433, né, que é o padrão, como exceção. Então aí fica a critério do local de onde você está instalando o sistema. Então cadastrou os dois. O que precisa ser feito agora? A primeira coisa é você cadastrar alguma informação. Então o cadastro que será feito é o do usuário. Então vou abrir aqui o módulo RH, que o usuário é a primeira coisa que tem que fazer no sistema, que é logar nele. Então vou cadastrar aqui funcionário. Então, se já tiver um cadastro com código 1, pode reutilizá-lo, né? Aqui está escrito avalia. No caso, eu vou colocar o nome, Maria. Gravou, coloco uma senha. E aqui eu vou criar um outro usuário, João. Agora é o seguinte, se você entrar direto aqui, ó, no PDV, já cadastrei, lembre-se, os cadastros são feitos no servidor. Estou aqui no PDV, escrevo aqui, ó, Maria, e coloco a senha, tudo 1, por exemplo. Da senha
não cadastrada. Porque, lembrem, aqui o caixa tem um banco de dados. Quando eu cadastrei ali os dois usuários, os usuários estão aqui. Então, o que acontece? O usuário estando aqui, o caixa, como busca o usuário nesse banco de dados, ele não vai conseguir achar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma carga, que é passar esses usuários que estão nesse banco de dados e passar para esse e para esse. Não usa o roteador, o roteador ele só pega as vendas que estão feitas aqui nos caixas, nos PDVs. Quem faz isso é de maneira direta, ou seja, se tem uma informação que foi alterada no servidor, tem que sempre dar carga. Alterou um preço, dá carga, mas precisa alterar outro, dá carga novamente. Então, aonde que vai ser feito isso? No módulo retaguarda, estou aqui no servidor, vou entrar lá na tela carregar PDV. Então aqui vai colocar o período de que foi feita a alteração ou inclusão. Nessa lista aqui vai ter usuário. Clico duas vezes sobre o usuário, tá aqui, ó, usuário, marco quais são os caixas que vão ser dados a carga, né? E clico em carregar. Então, o que vai acontecer? Ele está vendo aqui, ó, que ele vai começar a passar as informações para o PDV1 e logo em seguida passa para o PDV2. Então, vou abrir aqui o caixa 1. Eu vou entrar com Maria e colocar tudo 1. Olha lá, ó. Já perceberam que não foi dado a mensagem que não existia usuário, porque foi dado carga corretamente. Aqui, ó, no PDV2 eu vou entrar com João. Beleza, entrou no caixa 2. Então tá aqui, ó. Tá tudo funcionando. O PDV aqui está rodando. Então eu vou começar a usar o sistema, né? Vamos imaginar o seguinte, que tem que realizar uma venda, mas antes de realizar uma venda tem que existir um produto cadastrado. Então eu vou cadastrar aqui um produto no servidor caneta. Então a caneta custa R$1,50. Informo todos os campos necessários e gravo o produto. Depois de gravado, o que tem que fazer? Carga. Então, tem que entrar lá no retaguarda, entrar lá no PDV e carregar PDV. Vou dar uma demonstração para vocês. Ó. Eu vou dar carga só do caixa 1. Vou clicar em carregar. Vou abrir aqui o caixa 1. Ó. Caixa 1. Vou clicar aqui em consulta de preços, produto, F2, caneta. Está aqui a caneta informada. Vou abrir a outra VM, que é o caixa 2. Vou buscar aqui caneta. Aqui deu carga também. Apareceu o produto na consulta de preços porque existe uma configuração no PDV que, ao invés de buscar o produto no banco de dados local, ele busca direto no servidor, sempre. Então, vamos realizar aqui uma venda no caixa 1. Então, se tentar entrar na tela de venda, o caixa não está aberto, então eu vou fazer uma abertura aqui de caixa. Então, vou começar aqui no caixa 1 com R$100. Caixa aberto. Sempre que fizer a instalação desde o início, sempre confira o seguinte: abrimos o caixa. Quando o caixa é aberto, a informação entra no banco de dados, como eu havia dito. Mas o roteado também cria um arquivo para movimentação realizada, que é a abertura de caixa. Ó. Se esse arquivo apareceu, isso eu tenho certeza que o PDV está roteado. Eu vou abrir aqui a pasta vendas aqui do PDV2 e também vou abrir o caixa do PDV2. O
Aqui, ó, caixa, abertura, R$ 200, ok, ok, ó, caixa aberta, vou abrir aqui, ó, tá vendo? Caixa 2 foi aberto. Esse é um detalhe importantíssimo que também pode ser verificado na hora de configuração. Vamos fazer agora a venda. Tá aqui, vou digitar o código 1, que é a caneta. Trouxe a caneta no PDV1, vou apertar Enter, Enter. Vou apertar F5, F6, pressiono a tecla igual e aperto o F5 para concluir a venda. Feito. Então a venda foi realizada. Se eu abrir a pasta de vendas, está aqui, ó, 12 é o código da venda. Vocês podem perceber que começou o 2, né, 12 na realidade, porque sempre o primeiro dígito é o código do PDV. Eu vou fazer, e o restante é o código da venda. Então, no caso lá, como eu configurei o último código da venda 1, então ele somou mais 1, ficou 2. Então, ele concatena o código do PDV na frente, fica 1. Vou fazer aqui uma venda por PDV 2. Então, vou digitar aqui o 1. Lembre-se, eu dei carga no produto, do produto 1, apenas no caixa 1. Ali havia dado a mensagem, né? Então, eu tenho que, obrigatoriamente, entrar lá no retaguarda, marcar o caixa 2 e carregar. Aí, quando eu abro, pode dar carga sem nenhum problema com o sistema aberto. Digito 1, pressiono Enter. Agora sim, estou no caixa 2, agora ele encontrou porque eu dei carga. Se der essa mensagem aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que configura. Como a gente está iniciando a configuração do Sysmora, não tem um cabeçalho, que a gente recomenda colocar o nome da empresa. Eu vou estar configurando logo após. Então, entra aqui, ó, vou finalizar a venda, vou informar que eu dei R$5 e concluo, está aqui. Finalizado, vou olhar lá a pasta venda, olha lá, ó. Código 2, que é o código do PDV, e 2 é o número da venda. Ok? Bom, vou mostrar para vocês como configurar aquela mensagem para dar. Vou sair do PDV. Eu sou obrigado a entrar com uma senha especial, que é a senha Moura. Entre em configurações. Clica aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Vou colocar aqui o nome da empresa. Dou OK, dou OK. Posso fazer isso também para o PDV1. Entro lá em vendas, configurações do sistema. Ok. Sempre lembrando, fechando o PDV sempre depois da configuração. Feita a venda. Agora é o seguinte, precisamos fazer outro cadastro como exemplo de um cliente também. O cliente, colocar aqui, nome da pessoa, clico no botão gravar. Informa os campos obrigatórios, como está pedindo aqui. Cadastrei o cliente. Mesma coisa, o cliente não está lá no PDV. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? Carga. Para entender o que precisa da carga ou não, está nessa listinha aqui, ó. Então, vou clicar aqui, marcar os dois PDVs e carregar. Pronto. Agora vem configuração. A configuração seria o seguinte: fazer com que as informações
realizadas no PDV 1 e 2 passem para o retaguarda. Ou seja, é criar agora o roteador, colocar ele para funcionar. Então a primeira coisa que tem que fazer, pegar o programa roteado, colocar ele dentro da pasta Moura do servidor. Atenção, apenas do servidor. Os PDVs nunca terá roteador. Clico duas vezes aqui no roteador, dá falha no banco, porque eu preciso indicar o banco do servidor. Se eu quiser ter certeza que esse ponto está certo, eu posso também fazer assim, ó, servidor, não tem nenhum problema. Testo, ok. Fica aqui, ó, clico com o botão esquerdo, clico aqui em abrir. Entro aqui em configurações. Então aqui, ó, tempo de espera iniciar. Isso daqui é obrigatoriamente tem que saber quanto tempo leva quando o Windows inicia o banco de dados, que é esse ícone aqui, ó. Enquanto ele não tiver startado, o roteador tem que ter um tempo, na realidade, né, o roteador tem que ter um tempo de espera para que o roteador conecte-se no banco do servidor. Então, o que tem que fazer? Reiniciar o Windows. Saber quanto tempo, quantos segundos leva para o servidor iniciar e que esse ícone esteja aqui, ó, verde, com o Start aqui desativado. Então, isso depende muito do computador, de velocidade. Então, o que precisa fazer? Contar e colocar aqui, ó, quantos segundos foi levar. Intervalo de roteamento é quanto tempo o roteador vai fazer aquele caminho, que é pegar as informações do caixa. Então, de 1 em 1 minuto, pega as informações do caixa. Isso vale para qualquer estabelecimento que, se precisa de vendas toda hora, consultar uma venda muito rápido, então tem que colocar um valor pequeno aqui. Nesse caso, como é um teste, toda hora a gente vai estar mostrando para você as configurações, eu vou colocar aqui 1 minuto, mas pode colocar 5 minutos, que pode ser suficiente. Clique em salvar, eu vou encerrar, porque eu quero colocar esse roteador para iniciar toda vez que o Windows ligue. Então, o que tem que fazer? Colocar esse atalho no inicializar do Windows. Então, quando o Windows iniciar, o que vai acontecer? O roteador vai iniciar. E o que vai acontecer? Ele vai demorar um tempinho para funcionar. Porque lembra das configurações? Foi colocado para 30 segundos. Então, daqui 30 segundos ele vai estar rodando. Então, tem que aguardar ali. Bom, assim que ele iniciar, vocês vão perceber que aqui, ó, na pasta vendas, tem os arquivos do PDV2 e também tem o do PDV1. Quando esse roteador iniciar, vocês vão perceber que esses arquivos não estarão mais aqui nessas pastas. Então vamos lá conferir se, olha aqui, ó. O caixa 1 já não está mais os arquivos aqui. O caixa 2 também não. Ou seja, as informações foram passadas para o retaguarda, para o banco do servidor. O roteador já fez o serviço dele. Então, o que precisa fazer agora é conferir. Então, vou abrir o retaguarda. Como eu sei que foi feito venda, então eu vou tirar a relação de venda. Está aqui, ó, as duas vendas, a 12 e a 22, do PDV1 e do PDV2. Agora,
eu tenho certeza absoluta que as vendas realizadas aqui nos caixas estão passando para o servidor. O próximo teste é você fazer uma venda no crediário, que é aquilo que eu havia explicado. Contas a receber fica no servidor. Então, vou abrir o PDV. Vou abrir aqui como Maria. Vou entrar lá na venda e fazer um crediário. Forma caneta. Lembra, agora já não emitiu mais aquela mensagem, porque foi configurado o cabeçalho. Então vou pressionar F11, que é crediário. Vou informar o Thales, que é o cliente cadastrado. Informo para quantos dias será feita o parcelamento. Então vamos supor que a pessoa tem que pagar no dia 21, que seria a data de amanhã, o valor de R$ 1,50. Finalizo a venda. Então eu vou fazer o seguinte: a venda ela tá aqui, ó. Já não está mais. Desapareceu o arquivo, que o PDV criou o arquivo e o roteador foi lá e já pegou esse arquivo. Então foi mais rápido. Se a gente quiser verificar se realmente foi criado o arquivo, existe essa pastinha aqui, ó, backup. Tá vendo aqui, ó, código da venda 13? Foi a venda que eu acabei de realizar. Então, toda venda realizada aqui na pasta vendas, ele faz um backup nessa pastinha aqui. Então, como a venda já foi para o servidor, eu posso fazer o seguinte: entrar aqui na tela recebimento de cliente e consultar o cliente aqui, ó. Tá vendo o débito dele? Apareceu. Por quê? Essa informação ficou lá no servidor, a venda já havia sido puxada, então já aparece aqui. Se eu abrir também aqui no caixa 2, vai ter a mesma informação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar essa conta que está no caixa 1. Vou fazer aqui, ó. Vou informar que eu recebi o 1,50. Ele falou que ia pagar amanhã, mas vamos supor que ele voltou lá na loja no mesmo dia e veio pagar já hoje. Então, estou fazendo o recebimento. Fiz o recebimento. Agora, eu vou consultar aqui no caixa 2. Tá aqui, ó, cliente sem débitos. Então, o PDV 1 e o PDV 2 têm um acesso também ao servidor e quando é feita a baixa do contas receber do cliente, já automaticamente já tira do servidor e os dois não vão ter a mesma informação. Bom, vou demonstrar aqui agora para vocês que se eu desativar, por exemplo, a rede do servidor, estou aqui no servidor, vou vir aqui, ó, em conexões de rede, vou desativar a rede aqui. Então, ó, rede desativada e o PDV está aberto. Então, se eu fizer uma venda aqui, vou fazer mais uma venda. Aqui no PDV 2 também vou fazer mais uma venda. Estou aqui agora no servidor, eu vou fazer o seguinte: vou verificar se a venda apareceu lá. Vocês perceberam que foi possível realizar as vendas nos caixas sem nenhum tipo de mensagem de erro.
Só aguardar aqui efetuar o backup, a mensagem de backup. Nosso sistema alerta o backup porque as vendas, como vem tudo para o servidor, o backup deve ser feito diariamente. E essa mensagem serve para não deixar o cliente esquecer. Porque se perder o banco de dados, perde todas as informações. Vamos lá, então vou lá entrar em relação de vendas. Gerei aqui, tá lá, ó, só as 3 vendas, mas eu já fiz mais vendas aqui, ó. A última venda realizada no caixa 1 foi 15, e aqui só está aparecendo 2 vendas realizadas, que são a 12 e a 13, está faltando a 14 e a 15. Por quê? Eu desativei aqui, é como se eu desativei a rede, então é como se eu tivesse desplugado o cabo de rede. E nesse caso o roteador fica lá tentando, se eu abrir ele aqui, ó, ele fica lá tentando pegar o PDV e como não achou, está offline. Então o que pode ser feito? Vamos supor que agora o servidor voltou, vamos supor que alguém possa ter desligado o hub, que é onde vai todos os cabos de rede, aí a pessoa foi lá e ligou novamente o hub, ou plugou o cabo no servidor novamente. Então, quando eu fizer essa ativação aqui, o que vai acontecer? O roteador vai ter esse intervalo, lembra que foi configurado de 1 em 1 minuto para ele estar verificando? Então, daqui 30 segundos ele vai verificar se a conexão está feita. Se existe a conexão com o PDV, se tiver com a conexão, ele vai aparecer aqui. Então tá aqui, ó, as vendas, ó, 14 e 15. Então quando der 1 minuto aqui, vocês vão perceber que esses 2 arquivos vão desaparecer. Olha lá, desapareceu e os PDVs estão agora online. Vou consultar no servidor aqui. Tá lá, ó, apareceu 14 e 15. Vou demonstrar agora vou desativar a rede aqui novamente. Eu vou demonstrar que se agora a pessoa que está aqui no PDV tentar abrir aqui o recebimento de cliente, ele vai tentar fazer a conexão com o servidor. Vocês podem perceber que já está até demorando um pouco e vai emitir uma mensagem que não foi possível fazer o recebimento de cliente. Por quê? Justamente porque a informação fica no servidor. Nesse caso, o recebimento de cliente não será possível fazer pelo PDV. Ou a solução seria esperar voltar à rede e depois fazer o recebimento, ou se não, vir aqui no servidor que está funcionando, entrar aqui no financeiro e fazer a baixa da conta do cliente aqui em baixa de contas a receber. Não tem nenhum problema. Quando baixar aqui a conta a receber, o PDV também não vai se baixar a conta a receber, no PDV não vai estar aquela conta porque ela já foi baixada. O roteado, então é isso. Então você consegue ter os PDVs rodando sem ter a necessidade de estar com a rede funcionando. Isso é muito útil em supermercados que não podem parar na hora que estão usando o sistema. Se cai o servidor, por exemplo queima a fonte, o PDV não pode parar. Então nesse caso o sistema roteado ajuda muito nesse caso. Bom, é isso. Aqui foi uma demonstração de como instalar o sistema Sysmoura do método roteado.